Como pregar o Evangelho na pós-modernidade. Nós tivemos o período chamado modernidade, onde o racionalismo imperava, que foi fruto do iluminismo, que dizia que aquilo que não pode ser provado, explicado pela razão, não deve ser aceito. Então tivemos um tempo de profunda aridez, onde as emoções eram suprimidas e havia pouco ou nenhuma ênfase no sobrenatural. Tudo era só explicado pela razão. Depois, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, chegamos em outro momento da história, o chamado pós-modernismo. A era moderna tem seu fim e nós entramos aí no pós-modernismo, na pós-modernidade, que traz com ela várias das suas filhas: pluralismo, relativismo, secularismo, humanismo. E essas ideias estão todas presentes na nossa sociedade, e hoje nós temos até uma extensão dela, que seria sociedade líquida. Não há nada sólido, tudo se molda ao espaço, ao tempo e à necessidade do indivíduo. E o grande inimigo que o pós-modernismo trouxe, ou dentre tantos outros, é o relativismo e o pluralismo, que diz que não há mais verdades absolutas, que tudo depende do ponto de vista e tudo depende da necessidade, da situação do indivíduo. Então nós estamos assistindo à morte da verdade, o massacre da verdade. É uma sociedade que repudia todos os valores absolutos, toda a ética absoluta, toda a verdade absoluta. Logo, em nome da defesa da verdade, nós temos a morte da verdade. O pluralismo prega que existe verdade, mas não existe uma verdade exclusiva. Existem muitas verdades, e o que para um é verdade, para o outro pode não ser verdade, e cada um tem a sua própria verdade. E nesse conceito todo, nesse cenário todo de pós-modernidade, a igreja está inserida nisso. E é um desafio para ela caminhar, combater, viver em meio ao pós-modernismo ou a pós-modernidade. E esses conceitos passam por tudo: feminilidade, masculinidade, sexualidade, teologia, soteriologia, cristologia. Num mundo onde os conceitos são plurais, onde as verdades são relativas, você não vai encontrar então um espaço para a igreja avançar ou para ela caminhar, porque a igreja é uma entidade que defende valores absolutos, verdades absolutas. O grande ponto do evangelho, do cristianismo, é a sua exclusividade. E o pós-modernismo, ele propõe exatamente o contrário da exclusividade. É um mundo amplo de ideias antagônicas, mas que podem conviver pacificamente, sendo diametralmente opostas. E nesse sentido, nós estamos aqui com a tarefa da grande comissão. Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem, comissionou a igreja que pregasse o evangelho a toda criatura da terra. E nós estamos debaixo desse comando, desta ordem. Entretanto, diante de nós está uma sociedade plural, humanista, secularista, hedonista, pragmática, relativista. Como então a igreja vai enfrentar isso? Como ela vai conviver nesse tempo e como ela vai pregar o evangelho? Para os pós-modernistas, há outras revelações de Deus que são igualmente salvadoras. Há outras formas de salvação que não são concentradas em Jesus Cristo, segundo eles ensinam. Então esses são alguns, isso aqui é só a ponta desse gigantesco iceberg chamado pós-modernidade ou sociedade líquida. Nesse sentido,
como podemos agir? Como podemos manifestar nossa fé? A ordem é para nós pregarmos o Evangelho. Sabemos que grande parte desses postulados, eles são contrários à verdade da Escritura e levam todas essas pessoas a um estado de condenação. Elas estão perdidas, cegas. Atenas é o centro cultural da Grécia, é o berço dos mais renomados filósofos antigos. Terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, é a capital do saber, das artes e da ciência. Paulo está ali agora, e ele então vai começar a pregar o Evangelho na capital cultural do mundo. E com essa história vamos aprender como evangelizar em um mundo pós-moderno. Primeira coisa que temos que aprender aqui: o conhecimento humano, por mais elevado que seja, mais amplo, mais dilatado, mais sublime, mais elevado, não é suficiente para salvar. Veja só, ele está na capital do saber, ele está na terra da filosofia, ele está na cidade das mentes mais brilhantes, mais sábias, mais cultas, mais inteligentes. Entretanto, eles estavam perdidos. Todo o seu saber, toda a sua cultura, mesmo com todo o seu entendimento, eles estavam afundados na idolatria. Eles estavam com isso, Paulo está demonstrando que eles estavam perdidos, totalmente perdidos. Essa é a condição da mente pós-moderna, essa é a condição dessa sociedade, por mais que seja afundada em uma cultura que a cada dia descortina os corredores do saber, ela está perdida. E o próprio Paulo testifica isso, dizendo aos Coríntios, no capítulo 1, 21, visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ele está querendo dizer que todo esse intelecto, que toda essa cultura, que todo esse entendimento não é suficiente para chegar no conhecimento de Deus. O homem não pode conhecer a Deus pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria razão. Por mais elevada que seja essa mente, ela não pode alcançar o conhecimento divino. E esse era o estado dele. Quando Paulo vai lá, o seu espírito se revolta, dizendo, não é possível, na capital do saber, todos esses homens entregues à idolatria, perdidos, cegos, condenados. Por mais que há descobertas científicas, por mais que o conhecimento científico avança a cada ano, avança a cada década, por mais que o homem tenha feito tantas descobertas, ele continua perdido. Nós precisamos ter esse entendimento da terra. Por mais que fique sofisticada a tecnologia, por mais que dê conforto e bem-estar ao homem, por mais que todas essas disciplinas, todas essas descobertas, todos esses postulados, cada dia mais avancem no conhecimento, não dão ao homem salvação. O fazem cada vez mais perdido. Conhecimento humano não é suficiente para salvar a real condição do mundo pós-moderno. É de condenação. É de estado total de juízo divino. Agora nós vamos ver como o mundo pós-moderno pensa. Qual é a filosofia? Qual é a ética dele? Veja o verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Até aí. Aqui Paulo menciona duas categorias de cidadãos de Atenas, ou duas categorias de gregos, que era
a filosofia predominante da época. Os epicureus eram discípulos de Epicuro, do século V a.C. Eles não acreditavam em vida após morte, na imaterialidade da alma, no espírito, em céu ou no inferno. Eles eram os materialistas da época, ou também os hedonistas. A vida consistia no aqui e agora, no prazer. Não tinham compromisso com qualquer código moral, qualquer ética. Acreditavam que a vida devia ser vivida no seu máximo ali. Já os estoicos eram mais conservadores nos seus costumes. Entretanto, criam que a vida estava fadada a um destino sem mudança, que o homem estava destinado a sofrer ou tinha um destino e nada podiam fazer para aquilo mudar. Essa era a condição do mundo pós-moderno. E o texto também diz, esses eram cidadãos, e a cidade também é repleta de deuses, como por exemplo, lemos no capítulo 16, Paulo se revoltava em face à idolatria dominante da cidade, de forma que o historiador Plínio chamava ela de cidade dos deuses. Dizia ter mais ou menos em Atenas 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Esse era o cenário dessa cidade. E ele traz muitas semelhanças com o mundo pós-moderno, como ele pensa. O mundo pós-moderno, que é este mundo transmitido pela Globo, CNN, SBT, Netflix, Hollywood, artes cênicas, literatura, ele é um mundo hedonista, a vida com a finalidade do prazer, uma vida sem valores absolutos, uma vida sem o entendimento do certo, do errado, sem ênfase na verdade. Ou um mundo assim, que está destinado aí ao fracasso, e ninguém pode evitar isso. É o que chamamos também de niilismo. O pós-moderno pensa dessa forma. E acaba sendo uma cultura também de uma multiplicidade de deuses. Ainda que não diga que adora um Deus determinado, como um Deus hindu, ou um Deus católico, ou um Deus muçulmano, é uma idolatria semelhante à de Atenas. Essa variedade de deuses pode se traduzir não em ídolos, em seitas, em adorações culticas, mas quando fazem do sexo, quando fazem do dinheiro, quando fazem do trabalho, do prazer, mostram também uma multiplicidade de deuses. Os nossos deuses modernos não são estátuas que recebem velas. Os nossos deuses modernos são o ventre, o sexo, o corpo, a beleza, a matéria. E é exatamente isso, assim, que o mundo pós-moderno pensa. E a idolatria sugere o quê? A adoração de muitos deuses. Portanto, quando se adora muitos deuses, na verdade não se adora Deus, não é isso? Porque Deus é único. A idolatria sugere a adoração de muitos deuses. Quando se adora muitos deuses, é um sinal que não se conhece a Deus e que não se adora a Deus. É exatamente isso que o pós-modernismo propõe. Essa multiplicidade de Deus, esse culto que eles fazem ao prazer, ao corpo, aos objetos, é uma comprovação que essa sociedade padece sem o conhecimento de Deus. Padece sem adorar o Deus verdadeiro. É uma vida que está fadada ao fracasso, ou é uma vida que não pode ser mudada.
Agora vamos ver como o mundo pós-moderno vê o Evangelho. Então veja só, eles são pluralistas, eles são idólatras, eles são hedonistas, pragmáticos. E como essa sociedade nossa vê o Evangelho? Como ela entende os cristãos? Paulo está ali em praça pública e nas sinagogas pregando o Evangelho. Eles veem que aquela mensagem está repercutindo, então eles os chamam, os guiam até o Areópago. Que era o Areópago? Era um tribunal dos gregos, onde eles decidiam quem podia ou não falar em público. Então, como as mensagens de Paulo começaram a se espalhar, e elas estavam causando alguma controvérsia, ele foi chamado ao Areópago para explicar que mensagem era aquela. E ao fazer isso, nós temos uma demonstração de como o pós-modernismo vê os cristãos e vê o Evangelho. Primeiro, vamos ver como eles enxergam os cristãos. No verso 18 diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Primeiro, eles chamam o evangelista, o missionário, o pregador, o pastor, o cristão Paulo de tagarela. Tagarela. Essa palavra no grego é a ideia de catador de semente, um passarinho que catava semente. Para dizer que as ideias de Paulo eram pegas, como o pássaro pega os sementes, esse homem pega ideias picadas para formular uma ideia aqui. Mas o sentido disso era aquele que fala algo sem fundamento, sem expressão, que não deve ser levado a sério, tolo, que não deve ser ouvido. O pós-modernismo, essa sociedade olha para os crentes assim, pessoas tolas, com mensagem tola, pessoas atrasadas, retrógradas, pessoas que falam coisas sem propósito, sem fundamento. É assim que eles nos veem. Eles veem os cristãos como catadores de sementes, papagaios, tagarelas, estúpidos, pessoas que falam coisas sem importância. A ideia também, o termo dá a ideia também de fala aquilo que não sabe. Você não tem entendimento do que você está falando. Você não sabe o que você fala. Assim, o mundo pós-moderno olha para o cristão com desprezo, sem relevância. Não dá notoriedade às suas palavras. Não dá importância a ele. Segundo, como eles veem o Evangelho. No verso 19 diz: que doutrina é essa que ensina? E no 20 é: posto que nos traz ouvidos coisas estranhas. A mensagem do Evangelho é estranha para esse povo. Que mensagem é? O que você está falando, Paulo? Que coisas estranhas são essas que trazes? Eles não estão familiarizados com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é estranho aos ouvidos pós-modernos. A palavra da cruz é estranha aos ouvidos pós-modernos. Como bem Paulo disse, veja só, 1 Coríntios 1,18, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus é loucura para eles. Uma sociedade idólatra, é uma sociedade hedonista, pragmática, que vive pelo prazer, sem valores absolutos, que olha para o cristão como uma pessoa que não deve ser ouvida, uma pessoa tola, ridícula, e que olha para a mensagem do Evangelho e que entende que ela é estranha. Não é assim para o teu pai?
para tua mãe, os teus filhos ou amigos ímpios, o modo de você viver, o jeito que você conduz seu relacionamento, seu dinheiro, seu corpo, a forma que você cultua, não sou estranho para eles, você não recebe uma discriminação, preconceito, perseguição, é exatamente assim. Agora o que Paulo faz em face a isso tudo? A esse cenário totalmente hostil ao cristianismo, rude, áspero contra o cristianismo. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade, uma sociedade que está vomitando o cristianismo dela. Nós estamos assistindo à morte do cristianismo no Ocidente. Os valores judaicos cristãos, os postulados, os princípios judaicos cristãos sendo suprimidos, esmagados. Conceito de família, a família que é estruturada no macho, fêmea e a sua descendência, macho, a fêmea e a sua descendência, casamento heterossexual, questões voltadas para o aborto, que a ciência diz que a vida começa no ato da concepção. Tudo isso está sendo deixado de lado, está sendo repudiado. Esses conceitos, essa ética sendo esmagada. Hoje você tem crime de opinião. Dizem que a Bíblia é um livro intolerante e ele deve ser reinterpretado, reescrito. Que a igreja como instituição e o cristão são pessoas intolerantes. Que não dá para ter essa exclusividade de dizer que só uma religião está certa e as demais estão erradas, que um só Deus salva e os outros não, que é só um caminho para esse Deus e não outros. Deus, Yahvé, é o Deus dos judeus, Deus é o Deus dos cristãos, mas Alá dos muçulmanos, Buda dos orientais, e assim por diante. Por que que o único Deus de todos deve ser o Deus dos cristãos, e o único caminho a esse Deus tem que ser Jesus? Então você pode ver que trincheiras, inimigos, estão se levantando contra o cristianismo. Esse era o contexto onde Paulo estava. O que Paulo fez diante desse cenário hostil? Agora vamos ver uma outra seção da mensagem, o ataque. Paulo vai ao ataque. Ele não está ali para recuar, ele não está ali para negociar sua fé, ele não está ali para jogar baralhos nem cartinhas. Ele está ali como missionário para derrubar todos os postulados do pós-modernismo, ou trazendo para os dias dele, da cultura grega, da filosofia grega, da idolatria grega, do paganismo grego. Agora Paulo vai derrubar todos esses conceitos com a pregação. Paulo vai agora atacar, vai iniciar uma ofensiva evangelística. E isso se dá exteriormente, né? A verbalização, a dissertação, a pregação, a argumentação, a abordagem. Ele vai abordar os epicureus, vai abordar os estoicos, vai abordar os gregos, vai pregar. Essa é a ação estética exterior, mas ela não é acompanhada sem um sentimento interior. Meu espírito se agitava, se incomodava, se enchia de indignação ao ver uma cidade toda entregue a ídolos, uma filosofia pagã. Paulo foi tomado de um sentimento primeiro. Aqui está, meu irmão, o segredo. A questão, a palavra que, escuta isso aqui, a palavra que ideal é a revolta. Ele ficou revoltado com o estado daquela cidade e com o estado das almas. E esse é o nosso problema. Assistimos jornal após jornal, estupro após estupro, pedofilia após pedofilia, idolatria após idolatria, assassinato após assassinato, e não nos causa nenhuma revolta.
É ver o pai chegando bêbado todo dia em casa. É ver o filho todo dia usando drogas e não causar uma revolta. É ver, meu irmão, esses países da Europa, e o último agora Colômbia ou Argentina, aprovado o aborto até 9 meses de gestação e não causar nada. É ver o nome de Cristo ser blasfemado e não causar nada. É ir nas portas de escola de ensino fundamental e médio e ver centenas de milhares de adolescentes entregues à promiscuidade, às drogas, ao álcool e ao sexo pervertido e não causar nada. Esse é o problema. O texto diz o que motivou Paulo a dissertar na praça, no ágora. O seu espírito se comoveu, se indignou. Está faltando indignação, está faltando quebrantamento. Jesus olhou para Jerusalém, a cidade pós-moderna da época, a Grécia da época, e disse, levantando os braços, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E a Bíblia diz que Jesus disse isso em lágrimas. Nós estamos ocupados demais tentando ganhar dinheiro, estamos ocupados demais trabalhando com estética, cosméticos, academias, cirurgias, viagens, demais comendo. Não há espaço em nosso coração para a indignação de ver um pai ímpio, um irmão ímpio, um filho ímpio, uma cidade ímpia. Veja os jornais. Só no Brasil, meu irmão, 40 crianças são vítimas de pedofilia a cada 10 minutos. 40. Só depois que eu comecei a pregar, 120 já foram abusadas. 150 mil mulheres são estupradas no Brasil por ano. Ninguém sente indignação. Veja o que está acontecendo em ideologia de gênero. Veja o que está acontecendo nas leis permitindo o assassinato de crianças no ventre da mãe. E a igreja? Quero ganhar dinheiro, quero casar, quero fazer uma viagem para a praia. É assim que se começa a pregar no mundo pós-moderno, é ser tomado de indignação, de quebrantamento. O que está acontecendo? Você acha que quando eu estava preparando esse texto eu não orei, eu não pensei, Senhor, a igreja não está preocupada com isso. Eu marquei hoje o culto da feijoada, que está quase lotada. E se eu marcar segunda-feira o culto da oração, vai estar lotado também? E se na terça fizer o culto de evangelismo, a gente sai nas ruas, nesse frio, pregando para todo mundo, vai lotar também? E se for a semana da oração, da intercessão pelo Brasil, vamos lotar também? É claro que não. Porque a igreja, a fé, também está sendo afetada pelo pós-modernismo. Há blocos de carnaval cristãos, há transexuais cristãos, há pastores abortistas. Paulo foi lá, e também na praça, o texto diz lá, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Essa praça era chamada Ágora, não é igual essa aqui, que fica o picolezeiro e os senhorzinhos jogando baralho. Essa praça era um centro de discussões filosóficas, onde os gregos apresentavam suas cosmovisões e discutiam ideias para favorecer o público grego. O que Paulo faz? A ala religiosa, influenciada pelo pós-modernismo, e o próprio pós-modernismo em si, os gregos, os filósofos. O que ele fez? Preste atenção. Paulo não ficou na ofensiva. Paulo não assistiu à morte da verdade, calado em face ao pós-modernismo.
Paulo foi até o encontro, tinha um centro de discussão e de debate, onde Paulo podia defender sua fé, podia proclamar o evangelho, podia rebater os conceitos gregos. Paulo foi até lá. É isso que nós devemos fazer. Se há uma oportunidade para nós falarmos, temos que professar nossa fé, temos que ir nos centros de discussões, onde a fé é atacada, onde a fé é suprimida, e onde esses homens lançam as suas abominações, em nome da verdade. Nós temos que ir. Deus nos deu veículos de comunicação hoje, a internet, a sala de aula, o trabalho, o púlpito, onde a sua família, o celular, as mídias sociais, elas dão espaço para você, enquanto eles, os filhos das trevas, estão usando para disseminar engano, mentira, para combater a fé, o cristianismo, para pregar a intolerância. O que os cristãos estão fazendo? Comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Paulo não ficou na ofensiva. Primeiro, tomado de indignação, e por isso, por causa da revolta, foi tanto às sinagogas, quanto ao ágora, as praças. E o texto diz, dissertava na sinagoga e nas praças todos os dias. O que é isso? Disputava, argumentava, combatia postulados, refutava ideias, pregava o evangelho, desconstruía teologias. Estamos precisando assim, de homens assim, jovens assim, que estão diante de um professor com viés totalitário, ateísta, marxista, e zomba e blasfema de Deus, e o aluno leva, epa, pera lá, réplica, quero meu direito de resposta. No trabalho, o nome de Deus escarnecido. Opa, quero meu direito de resposta. Ao invés de ficar usando a mídia social para falar, kkkk. Olha o que eu almocei hoje, kkkk. Olha o casaco que eu comprei, kkkk. Não podemos assistir à morte da verdade calados, em face do pós-modernismo. Temos que falar. Paulo atacou. Estive na França agora. E os irmãos que estão lá disseram o quanto é difícil evangelizar um francês. Porque ele tem um repúdio para o evangelho. Então, geralmente, os cristãos vão para lá para trabalhar. E, coincidentemente, claro, eles vão... Coincidentemente, não. Obviamente vão trabalhar com franceses, e às vezes vão abordá-los, vão pregar o francês antes que ele abra a boca. Olha, eu vou deixar bem claro uma coisa, não me fale disso, não estou interessado nisso. Se você quer manter qualquer tipo de relação comigo, pare com isso já. São extremamente rudes, hostis, como eu disse, é estranho para eles a nossa fé. Somos tagarelas, há preconceito, há repúdio, há hostilidade, há perseguição. E Paulo sabia disso. Paulo sabia, eu não estou entre a igreja, entre judeus, entre cristãos. Eu não estou falando para quem tem uma fé monoteísta. Eu estou falando para quem tem como base, na sua razão, Aristóteles, Péricles, Sócrates. Paulo então vai ganhar a simpatia deles primeiro. Os filhos de vocês estão caminhando para o ateísmo, para o pluralismo, para o relativismo. Eles não querem saber da fé de vocês, dos deuses de vocês. Agora, como é que você vai pregar para eles? Você precisa ganhar a simpatia deles, conquistar a confiança deles. Use métodos para isso, meios para isso. Paulo usou o meio de dizer o que? Ele viu ali a tantada de deuses, ele não mentiu.
Se Paulo chega lá, olha, eu quero dizer algo para vocês, vocês estão tudo na boca do inferno, todo mundo ia endurecer. Eu estou revoltado com vocês. Paulo, não, cidadãos atenienses, vamos tomar um café, me conte mais sobre a fé de vocês, me explique o que está acontecendo. E depois, Paulo não só faz isso, mas usa uma brecha dada por eles para pregar. Veja só, o 22, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. O que acontecia aqui? Tinha 30 mil deuses. Na cabeça do grego, ele tinha que adorar e oferecer sacrifício para todos os deuses, para esses deuses aplacar a ira deles sobre eles. E tinha um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Por que eles diziam? Pode ser que tenha algum Deus que a gente não conhece, e deixa de oferecer um sacrifício, ele pode ficar bravo, então vamos colocar um altar para esse Deus desconhecido. Ó, até você, Deus, que nós não sabemos, até você está sendo adorado. Aí Paulo pega o gancho. Então, deixa eu te falar, eu estava vendo muitos deuses, aí tem lá o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o que eu estou pregando. É esse que está faltando lá. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele pegou uma brecha da filosofia e da cultura pagã greco-romana. Para dizer então, pois é, eu vejo que vocês são muito religiosos, nossa, e tinha um Deus ali, né? É um Deus conhecido que a gente não sabe. Pois é, ele acabou de ser conhecido agora. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. Epicuro cria na eternidade da matéria. Cria que o universo não tem uma causa única, primária. Cria que a matéria era autoexistente ou pré-existente. Aí Paulo vai começar com um discurso criacionista. Ei, peraí, isso aqui não é obra do acaso, a matéria não é fruto de matéria pré-existente, não é eternidade de matéria. Quem criou tudo isso aqui foi Deus. Há uma fonte primária, autoexistente, autossuficiente, onipotente, onisciente, onipresente, que gerou tudo isso. E essa fonte é Deus. E Paulo começa, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Nós devemos combater esses princípios com a verdade da palavra, com a verdade do Evangelho. E foi isso que Paulo falou. A teoria do Big Bang, Darwin, a origem das espécies, todas essas coisas devem ser combatidas com nossas convicções. Paulo não se calou. Paulo vai combater isso. Não é tremendo? Conheci uma jovenzinha, uma menina, presta atenção às crianças e os jovens, que ela estava debatendo com a professora, ela estava melhor que vocês aí. A professora era uma professora de ciências, mas era ateia. E ela estava explicando sobre os animais marinhos. Aí ela disse, olha, então, porque a baleia tem um estômago e um esôfago muito pequeno, então essa história que a baleia engoliu Jonas não é verdade. A menininha levanta a mão, professora, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia falou que a baleia, o peixe, engoliu Jonas, e eu acredito. Mas não tem como você provar, que não sei o quê. Aí a professora disse, aí a menina disse, quando eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas a verdade. Aí a professora, para debochar, falou assim, e se Jonas não tiver ido para o céu? E se Jonas tiver ido para o inferno? Aí a menina respondeu, aí pergunta a senhora. Porque é para lá que a senhora vai, entendeu, né? Precisamos de criança assim. Ele
ensina, não, o mundo não é obra do acaso, não é, o mundo não veio da teoria de Big Bang, de nada, nada se cria, o nada não pode criar, de nada, só se sai nada, é impossível. Paulo vai dizer, não, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Começa o seu sermão com o discurso criacionista. Segundo, Paulo agora apresenta, olha só, a exclusividade da nossa fé, sem medo. Ele vai dizer, 24, o Deus que fez o mundo e o que nele existe, sendo ele Senhor, no grego aqui é Kyrios, Senhor do céu e da terra. Ele não diz que Deus é só o Criador de tudo, mas que também é Senhor de tudo. Paulo aqui está apresentando aquilo que é mais perigoso para a nossa fé, a exclusividade. O problema é a exclusividade. Ele é Senhor. Veja só, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você reparou? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele usa o artigo definido o. Se Jesus tivesse usado o artigo indefinido um, eu sou um dos muitos caminhos, não teria problema. Quando Jesus usa o artigo definido o, eu sou o único caminho. Ele apresenta a exclusividade da fé cristã. E Paulo, sem medo de represálias, sem medo de Suprema Corte, sem medo de qualquer coisa, esse Deus que criou os céus e a terra, é Senhor também do céu e da terra. Terceiro, no discurso de Paulo, ele agora menciona os atributos de Deus. Isso é que é pregação, criacionismo, exclusividade, os atributos. Ele vai mencionar a transcendência de Deus. Veja só o 24 ainda. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Os estoicos criam que Deus estava em todo lugar, e que Ele estava assistindo eles em todos esses ambientes de culto, em todos esses templos ali, erguidos em Atenas, e atrás dessas imagens, Deus estava ali. Aí ele vai dizer, não meu irmão, não queridos, Deus não habita nesses templos, Deus transcende isso, transcende a matéria, Deus não está fixado em um só lugar, em uma só região, não pode ser contido nesses santuários. E aqui ele aponta para uma coisa mais elevada, Deus não está limitado à religião estoica, Deus não está limitado a uma religião, a um ambiente, a um local, a uma fé só. Essa é a questão. Fala, a religião no sentido pagão, no sentido religioso. Isso é tremendo. Olha só ele destruindo toda a filosofia deles. Ele não está nesses santuários, ele não está limitado a esses santuários, ele não atende nesses santuários, ele é o Senhor do céu e da terra, ele transcende a religião. Quarto, agora Paulo desconstrói a ideia ritualística de sacrifícios. Veja só, ele não habita em santuários feitos por mãos, verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida e respiração e tudo mais. Até aí, todos aqueles lugares de culto da Grécia, de Atenas, eram cultos feitos como? Cada divindade, cada deus era servido por mãos humanas, ou seja, um sacrifício era oferecido a cada deus. Ele desconstrói a ideia de rituais de sacrifícios. Esse Deus que eu estou anunciando, diferente desses outros deuses, não necessita de sacrifícios, não necessita de oblações, não necessita de holocaustos. Ele é onipotente, onisciente, autossuficiente, nada muda o seu conceito, o seu poder, sua glória. A ideia aqui não é por sacrifício, é por fé.
qualquer outro Deus para que você se dirija é por meio de sacrifício. O nosso Deus é o único Deus que você vai até Ele por fé, porque um único sacrifício já foi oferecido, Cristo Jesus. Paulo desconstrói a ideia ritualística. Quinto, agora Paulo apresenta a origem da raça humana. Darwin, no século XIX, escreveu seu best-seller, A Origem das Espécies. Aí vão ter os ancestrais do homem, o homem de Neandertal, o macaco, aquela coisa toda. Agora olha o que Paulo vai dizer aqui. Da onde vem o homem? O verso 26. De um só fez toda a raça humana. Quem que é um só? Adão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ele aqui apresenta a origem da raça humana. Veio de Deus, veio de Adão e depois nós. Aqui ele desconstrói esses conceitos. O homem não veio do macaco, o homem não veio de um ancestral símio. O homem veio de outro homem, e cujo autor desse primeiro homem foi Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a sua semelhança. Deus pega do barro da terra, molda o homem, e sopra nas narinas do homem fôlego de vida, e o homem se faz alma vivente, e dali todos os homens vieram. Ele desconstrói esses postulados ateístas, evolucionistas. Nossa mensagem tem que ser recheada disso, desconstruir essas ideias. E mais do que isso, ele vai dizer que Adão não é um mito. Tem muito pastor que diz que Gênesis não é literal, não existiu Adão, não existiu Eva. Aquilo é só uma história. Paulo vai dizer assim que Adão não era um mito. Paulo também está defendendo que a veracidade das escrituras, porque Gênesis já estava em posse de Paulo e daqueles homens. O livro de Gênesis já estava escrito naquela época. E ele vai dizer, ele vai defender a veracidade das escrituras. Quando alguém te falar que esse livro é obsoleto, ultrapassado, que foi escrito por homens, você diz, não, ele foi escrito num período de 1500 anos, por 40 autores diferentes, e todos eles com harmonia de um com o outro. Isso é impossível, se esse livro não for de autoria divina. Impossível. Todas as verdades científicas da Bíblia comprovadas, históricas comprovadas, filosóficas comprovadas. Não há um livro tão fidedigno como este aqui. Paulo agora, no seu discurso, cita uma frase de Epimênides, um poeta do século IV a.C., para enriquecer o sermão e reforçar o argumento. Quando você vai debater com um professor de esquerda, com um ateu, quando você vai entrar nesses corredores pós-modernos, você precisa ser dotado de conhecimento secular também, para entrar nas searas de conhecimento dele. Paulo, versado na filosofia grega que era, viu uma oportunidade e citou isso. Temos que dominar também o conhecimento secular. Paulo está falando, vocês sabem de grego? Vocês sabem de filosofia? Eu também sei. Toma essa. Veja que discurso poderoso. Agora Paulo vai encerrar o seu sermão. Olha como é que ele encerra, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante dele todos, ressuscitando dentre os mortos. Sozinho, ele está na terra do saber, terra de Aristóteles, Sócrates, Platão, terra da cultura, da arte, da ciência. Sabe o que ele vai dizer? Vocês são ignorantes, vocês não sabem nada. É isso que ele está falando. Deus não leva em tempo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês são todos ignorantes. É assim que ele diz. Para aqueles que se achavam os mais sábios da terra, vocês são ignorantes.
Em resumo, sabe o que Paulo quis dizer? Quando ele estava debatendo com o pós-moderno, com a professora, com o ateu, sei lá o quê, ele estava dizendo: vocês estão errados! Vocês estão errados! Olha a ousadia desse homem. Vocês estão errados. Desconstruiu toda a ideia deles. Acabou com os fundamentos, com as bases. Brum, desabou com os conceitos. Agora, segunda metade do versículo, ele apresenta a solução. Sabe qual que é a solução? Já viu um médico, quando está trabalhando com você, e fala: agora é hora de entrar com o corticoide. Quem gosta de corticoide aí diz amém. Ninguém, né? Agora é hora de entrar com o corticoide. Agora é hora de entrar com o evangelho. Agora ele entra. Ele diz aqui, ó, 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, 3 coisas aqui, 3 aspectos do evangelho. Notifica a todos os homens em toda parte. Primeiro, que se arrependam. Segundo, estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, julgamento, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, ressurreição, cruz. Ele apresenta a solução. Como que eu prego para esse povo? Primeiro, Deus ordena que os homens se arrependam, chame-os ao arrependimento, pregue o arrependimento. Eles, como todos os outros, necessitam de arrependimento, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Chame essa mãe ao arrependimento, esse pai, esse professor, diga para eles: vocês têm que se arrependerem dos seus pecados, de outra sorte vocês serão condenados. Segundo, porquanto estabeleceu um dia 31, que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou, o julgamento vem. Por que eu estou chamando vocês ao arrependimento, pós-modernistas? Porque vocês serão julgados, porque o juízo final é chegado, o julgamento vem. Aí tem Romanos capítulo 5, 1 Coríntios 5, aí tem Apocalipse 19, Apocalipse 20, você pode apresentar o julgamento, e todos hão de comparecer no tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, e vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença do céu e da terra saíram, e foram colocados de pé diante do trono, ricos, pobres, grandes e pequenos, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Deus vai julgar essa terra. E terceiro, um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Pregue a fé em Cristo e neste crucificado. Diga: estoicos, epicureus, atenienses, gregos, romanos, francanos, paulistas, brasileiros, italianos, leporacianos, se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Aí você destrincha a cruz. Cristo se encarnou sem pecado. Na cruz se fez pecado. Se fazendo pecado, se fez culpado. Se fazendo culpado, tinha que pagar as penalidades da culpa. Se fazendo culpado, tinha que satisfazer as demandas da justiça divina. A pena e a sentença era de morte. O objeto de execução, a ira, a cólera de Deus despejada do céu. Jesus aceita se fazer pecado, culpado, e ia pagar o preço. A ira então dos céus é despejada como um cometa, 1.000.000 de vezes maior que a terra, cai sobre o Filho de Deus e o esmaga, e o trucida, e o mata. Jesus morre, e com ele todos os nossos pecados. Cristo é sepultado, e com ele todos os nossos pecados. Mas se ele ficasse lá dentro, se a tumba não o devolvesse, não havia esperança para nós. No terceiro dia, todo o inferno estava na porta daquela tumba, pressionando a porta. Ele não pode sair. Estava Satanás, principados e potestades, a morte estava lá. Mas no terceiro dia, nem toda a força do universo podia prender aquela porta. Ele ressurge dos mortos e diz para a pedra: abra-te, e ela tem que abrir.
E os dezenas de bilhões de capetas têm que abrir alas. E ele ressurge dos mortos. Para quê? Para mostrar a eficácia do sacrifício. Ele ressuscita, mas os pecados ficam mortos, pagos. Agora ele sobe aos céus. É coroado com muitas coroas. Se senta no seu trono. E agora ordena aos homens, que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Prega isso. Você pode resistir o convite, o chamado, e viver uma vida como você quiser, mais 30, 50 anos. Mas o dia que os seus olhos fecharem, que você for velado, que a tampa do caixão for fechada, talvez esteja escrito na tampa do caixão, não sei se o Hélio faz isso, tarde demais. Pode começar a fazer. Tarde demais. Acabou. Só há um destino para você, o céu ou o inferno. Acredite você ou não. Eu te dou o benefício da dúvida. Pague para ver. Pague para ver. Mas você não precisa morrer nos seus pecados. Você não precisa ir para o inferno. Tem uma mão amorosa que alcança até onde você está, dizendo: vem. Vem. Agora o resultado, e acaba. As reações quando você prega sempre são mistas. Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. 33. Essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. As reações sempre serão mistas. Uns, quando você pregar nessa enchente pós-moderna, vão debochar de você, vão rir da tua cara, vão se mostrar indiferentes. Você prega como postes inertes. Mas haverá outro grupo que você pregará e a palavra nunca voltará vazia. O verso 34 diz que creram nele Dionísio, Areopagita e Damares e alguns outros. Sempre vai haver aqueles que crerão. Isaías diz: assim como as chuvas e a neve caem do céu e para lá não voltam, mas faz regar o solo e da semente ao que semeia, pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Os resultados serão mistos. Haverá escárnio, mas haverá salvação. Haverá aqueles que virão, que não resistirão à poderosa mensagem e se converterão. Vamos fechar os olhos, vamos orar.